queridos, mais uma vez nós estamos aqui para conversarmos um pouco, a respeito de alguns assuntos, algo que nos chama a atenção. E essa semana, diante de algumas coisas que acontecem na semana, a gente sempre vê algo que nos chama a atenção. E eu, vendo algumas coisas, me lembrei do que é a soberba, Há tantas pessoas soberbas, A soberba, ela é orgulho, É arrogância, é um sentimento de superioridade, Alguém que se sente superior aos outros. E infelizmente a gente tem achado muito isso ultimamente, Pessoas que estão sempre achando que são melhores, que são mais perfeitas que as outras, ou que ninguém nem é perfeito, ele é a perfeição. Infelizmente nós encontramos muitas pessoas desse tipo, e isso nos entristece, Porque a Bíblia ela nos garante que a soberba ela leva à ruína. E a pessoa que é soberba, ela tem uma distorção, Ela tem uma visão distorcida de si própria. Ela se vê como uma pessoa perfeita, alguém que não tem nenhuma falha, nenhum erro, e ela acaba tratando as pessoas que estão à sua volta sem nenhum respeito, sem nenhum sentimento, não tem aquele sentimento de amor, não é? E para alguns casos mais difíceis, tem aquelas pessoas que se acham até melhores que Deus, Que se comparam aí, acham que são mais importantes do que Deus. E é interessante que essas pessoas, elas não têm respeito, a começar por si mesma, Antes dela não respeitar o outro, o próximo, ela não respeita a si mesma. Jeremias capítulo 48, 29 e 30 diz assim: temos ouvido o orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Então, eu só quero chamar a atenção aqui, não vou entrar na história, mas do que Deus, como Deus vê a arrogância, a soberba, a arrogância, ela é perigosa porque torna a pessoa insensível, insensata, não é? E viver dessa forma, que as pessoas sempre, as pessoas se tornam egoístas, ela acha que o mundo gira em torno somente dela, Ela acha que ninguém precisa de nada, mas ela precisa de tudo. Ela se acha o centro do mundo, ela se acha o centro das atenções. E em vez de adorar a Deus, ela acaba adorando a si própria. Já imaginou isso? Aquelas pessoas que se amam, de uma tal forma, são narcisistas, como dizem, ela se ama, se acha perfeita. O soberbo, olha só, ele acha que vale mais que as outras pessoas, Ele acha que ninguém, como a gente já comentou, então acha que ninguém tem valor, que ele é sempre o primeiro. Ele gosta de mostrar que é melhor que os outros, Ele está num lugar, ele fala mais alto, ele tem ele está sempre querendo aflorar mais do que os outros, não tem espaço para ninguém, é só ele. O soberbo é assim, ele humilha quem ele acha inferior. Na verdade, ele acha todo mundo inferior e acaba humilhando. E eu me lembro desse texto aqui, desse tema, porque eu estive em uma clínica nesses dias passados, e eu estava sentada com o Levi, e de repente eu escutei alguém falar um pouco mais alto, num lugar onde eu já estive muitas vezes, e nunca vi nenhum atendente que tratasse alguém mal, até porque hoje em dia, se alguém tratar alguém mal, logo é mandado embora e tem outro para assumir o seu lugar. Mas uma mulher, nem tão bem vestida assim, ela levantou-se e disse: essa mulher está me tratando mal. E todo mundo parou, ficou olhando, e começou a falar, e ela falava, ela gesticulava, e a moça que estava sentada, ela ficou quieta ali, não disse nada. Eu quero falar com a gerente. E o gerente veio, mal nós ouvimos o gerente falando, ele apenas gesticulava com muita educação, e ela disse que você me deixou esperando tanto tempo, como se eu também não estivesse esperando a minha vez, E ela começou a reclamar, disse que queria ser atendida por outra pessoa,
E aquela jovem ali sentada, não disse absolutamente nada. E ela sentou do outro lado e disse: olha, ela disse, eu vou rezar, orar, alguma coisa assim, por você. Porque Deus vai cuidar de você. Aí eu disse para Levi: meu Deus. Eu disse para Levi, mas como eu quisesse dizer a ela: não ora não, não reza não, que não vai chegar lá não. Esse tipo de oração não vai chegar ao Deus. Porque ela estava ali irritada com aquela moça. E chamou a atenção de todo mundo. E ela ainda ficou olhando com a cara feia. E uma senhora que estava em pé ainda quis dizer: senhora, Deus cuida de todos. E ela puxou a cadeira de repente e disse: a senhora quer o quê? E ficou todo mundo, foi horrível, foi uma cena constrangedora. E assim, uma moça que estava do meu lado disse: meu Deus, como essa é mal amada, mal educada. E nós ficamos ali comentando, né? Talvez aquela senhora tenha vindo de casa cheia de problemas, né? Mas ela foi arrogante de uma forma tão feia. E eu fiquei pedindo a Deus que eu fosse chamada para aquele guichê. Infelizmente não fui. Fui ao lado da moça e quando terminou eu disse a ela: querida, muito obrigada, e eu espero sinceramente que você não tenha clientes como esse que chegou aqui do lado. E a moça disse: até agora não chegou, graças a Deus, né? Porque foi feio, foi arrogante, foi uma coisa. Se ela não gostou, ela poderia ter falado: eu gostaria de falar com o gerente. Ninguém não teria chamado a atenção de ninguém, mas ela quis chamar a atenção para si e conseguiu. Ela conseguiu chamar a atenção, só que, nossa, ficou uma coisa muito feia para ela. Arrogante, egoísta, maltratou alguém, né? Talvez aquela moça realmente não tenha dito alguma coisa porque estava numa condição ali inferior, né? Não podia dizer nada porque realmente poderia ser mandada embora, mas foi constrangedor. Então, pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, elas se acham melhores. E aí, né, isso é muito triste. Ela põe a sua vontade acima da vontade dos outros, né? Quando alguém é arrogante, quando alguém, ele sempre acha que ele está ali em primeiro lugar, que ele precisa, ele está sempre, estão todos à volta dele, precisa, as pessoas estão para servi-lo, enquanto nós estamos aqui na terra para servir. Jesus veio para servir. Ora, se Jesus veio para servir, que dirá eu, né? Eu preciso servir ao próximo, ao meu companheiro, ao meu amigo, ou aquelas pessoas em que eu nunca vi, mas eu preciso servir. Então a Bíblia diz que o castigo da soberba é a humilhação. Tem uma outra história, né? Essa eu contei, foi real, eu vi, mas é uma historinha interessante que eu acredito muito naquele pregador que ele subiu ao púlpito muito cheio de si, né? E ele subiu muito orgulhoso, e quando ele desceu humilhado pela mão de Deus. E alguém disse: se ele tivesse subido da maneira que desceu, ele teria... se ele tivesse subido da maneira que desceu, ele teria descido da maneira que subiu. Ou seja, se ele tivesse realmente humilhado na presença de Deus, ele teria subido humilhado e teria descido, né? Deus teria dado a ele a palavra, né? Ele teria subido, teria descido feliz, mas ao contrário, ele subiu arrogante e desceu humilhado. Então, se ele tivesse subido humilhado, teria descido não arrogante, mas feliz pela presença de Deus na sua vida, pelo que ele teria dito ali. Então, o soberbo, ele não entende que a sua vida, ele depende de Deus como qualquer outra pessoa. E por causa dessas atitudes, o soberbo cai na desgraça, cai na ruína. E é muito triste. A arrogância do coração do homem o leva à ruína, o leva à desgraça. Muito triste isso. Mas como é que a gente evita essa soberba? A humildade é a solução para a soberba. Deus humilha, Provérbios 29, 23 diz: Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. Interessante, né? O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Então, todos somos diferentes, sim. Nós somos pessoas diferentes, somos únicos. Cada um de nós é uma pessoa, porém, todos nós somos dependentes de Deus e precisamos servir uns aos outros. Algumas pessoas são mais inteligentes que outras, sim. Algumas pessoas são mais bonitas que outros, sim. Algumas pessoas são mais ricas, sim. Há sempre alguém que está acima dos outros, mas se eu olhar para o meu irmão com humildade, olhando ele como se estivesse olhando a mim mesma, com certeza essa pessoa
essa pessoa vai ficar feliz, e você também vai ter frutos dessa sua humildade, né? Isso não significa que essas pessoas elas são superiores, são melhores. Não, temos todos o mesmo valor. Diante de Deus somos todos iguais. Pode ser que alguém dê valor ao soberbo mais do que ao humilde, mas Deus, Ele conhece o soberbo, Ele conhece o humilde. E para Deus somos todos iguais, né? Deus abençoa cada pessoa de forma diferente, né? Mas nós temos valor todos ao mesmo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e como tal, então somos todos iguais. Deus nos ama igualmente. Então, para você, é interessante também que Deus, Ele enviou o seu Filho. Se Deus tivesse enviado, não, eu vou enviar o meu Filho somente para as pessoas bonitas, ricas, importantes, que seria de nós? Os humildes, os fracos, os oprimidos. Mas Ele enviou para todos. Todos temos direito à salvação. Isso mostra que todos somos iguais. Não importa se negros, se brancos, se inteligentes, se pessoas faltas de inteligência, se pessoas doentes, se pessoas enfermas, pessoas saudáveis. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Então todos nós somos importantes para Deus, e precisamos ter cuidado com a arrogância do nosso coração, que nos leva à ruína. Seja uma pessoa que deixe um legado, né? Quando você partir daqui, alguém diga: aquela pessoa era humilde, né? Ser humilde, pode ser que a pessoa mais rica desse mundo tenha um coração humilde, uma pessoa com um coração realmente voltado, não para as riquezas, mas para Deus. E há aquelas pessoas que não têm absolutamente nada, mas elas são arrogantes, prepotentes, elas sempre acham que elas sempre estão superiores aos outros. Que Deus tenha misericórdia, e que sejamos verdadeiramente como a palavra de Deus nos garante, né? Que sejamos servos que estamos aqui para servir uns aos outros. Tenhamos Cristo como nosso maior exemplo.